Olá, bem-vindos a mais um Papo.com. E o tema da nossa conversa hoje é a saúde no verão. Todos nós sabemos como as temperaturas estão altas em São Paulo, mas você sabe como se proteger de possíveis lesões na pele e doenças causadas pelo calor? Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com a doutora Geisa Costa, ela que é dermatologista. Obrigado, doutora Geisa, pela participação no nosso programa. Obrigada. Doutora Geisa, para darmos início à nossa conversa, nós fomos às ruas para saber como as pessoas estão lidando com o calor durante a prática de atividades físicas. A reportagem é de Bruna de la Libera. A onda de calor intenso que atingiu a cidade de São Paulo desde o início do verão é algo que vem afetando a saúde dos paulistanos. O uso de protetor solar e a ingestão de líquido em abundância é algo que pode ser tomado como precaução nas altas temperaturas. Estamos aqui com o Rogério, jornalista. Olá, Rogério. Rogério, como você se protege do sol na prática de exercícios? Bom, vou ser sincero, né? Quando eu lembro, eu passo protetor solar antes de sair para fazer as caminhadas, mas normalmente eu esqueço. E um dos cuidados que eu tenho normalmente é andar sempre com uma garrafinha e tomando sempre muita água, que é fundamental. Certo, e você já sentiu algum sintoma? Já foi afetado por esse calor, por essa onda de calor que está atingindo São Paulo agora? Não, quanto a isso não. Lógico, a gente sente um cansaço físico maior, você tem uma indisposição, mas aí você começa a se exercitar, fazendo caminhada e sempre tomando bastante água, isso acaba ajudando, né, a recuperar aqueles sais, os sais minerais que você perde. Doutora, como nós vimos no VT, as pessoas do Parque do Ibirapuera estão preocupadas durante a atividade física. Mas quais são os maiores cuidados durante esse período do verão? Sim, eu acho que o maior cuidado que todos nós devemos tomar é fugir do sol nos horários mais fortes, de maior incidência das radiações ultravioletas, que se localiza entre 10 da manhã e 16 da tarde. Esse seria o maior cuidado. Nesse período, procurar fugir do sol, ficar mais na sombra, não ficar tão exposto. E o segundo cuidado é adquirir o hábito mesmo do uso do protetor solar. Isso tem que ser um hábito, como o entrevistado mesmo disse que às vezes ele esquece, não se pode esquecer. Você tem que deixar ele de manhã ali junto com a sua escova de dentes. Escovou os dentes de manhã, aplicou um pouco pelo menos no rosto, mãos, nas áreas mais expostas, que ficaremos mais expostos durante o dia todo. E tomar água também, é importante. Existe algum fator de proteção, algum número de proteção na hora de usar o filtro solar indicado? Existe. Hoje, de acordo com estudos recentes, damos preferência sempre acima do fator de proteção 30, ou seja, do FPS 30, para ser uma margem de segurança melhor. Qual a forma correta, né, de hidratar o corpo durante alguma atividade física, né, e de usar também um protetor solar? Hidratar é você estar sempre com a água ao seu alcance, né? Uma garrafinha, sempre tomando, sair de casa já se programando para se hidratar o dia todo. E o corpo, o protetor solar, importante sempre passar nas áreas mais expostas. Então, no rosto, orelhas, pescoço, colo, mãos. Ok. Doutora, falando assim, ele comentava a questão da água. A sensação de sede é um motivo para ingerir líquidos? Sim, quando ela vem, já é um sinal do organismo que o organismo está entrando em desidratação. Então, se você está com sede, é porque você já está passando da hora de se hidratar, ou seja, já é um sinal para poder se hidratar. Sinal para se hidratar. Em dias de muito calor, né, como a gente tem enfrentado agora em São Paulo, se recomenda que seja tomado 2 litros de água. Mas a senhora aconselha a tomar mais água, menos água? Como deve ser? Eu acredito que esse valor foi calculado numa média de população, devido ao peso corporal de cada um. Eu acredito que seja um tanto bom para uma pessoa adulta e de quilos X. Mas eu acho que se você colocar em mente assim, de tomar de 3 a 5 copos de água por dia seria o suficiente. O importante é lembrar de tomar esses. Quem faz alguma atividade física, ele deve tomar mais? Sim, deve se preocupar mais e tratar mais. Existem bebidas isotônicas para melhorar essa reidratação bem mais rápida. Qualquer pessoa, já que você está falando sobre os isotônicos, qualquer pessoa pode tomar o isotônico? Indicação assim de praxe, sim, mas é preciso sempre estar atento às pessoas que têm algum problema de saúde, algum problema renal,
ou as crianças, idosos, gestantes, essas classes precisam estar mais atentas. Continuando ele falando sobre isotônico, já que você colocou em pauta, se eu tomar em excesso, ele pode causar algum mal à saúde? Mal não, mas a longo prazo pode, se a pessoa já tiver algum problema de base, algum problema de saúde, ele pode sim ter algum problema. E como, dando continuidade, como os isotônicos agem no organismo da pessoa, né, para quem principalmente nesse período do verão, que está praticando alguma atividade física? Eles ajudam na melhor reabsorção dos sais minerais mais rapidamente, para a pessoa se sentir reidratada mais rápida. Eles agem então mais rápido no organismo? Sim, um pouco mais do que a água, pela diferença de pH que existe entre a água normal e o isotônico. A gente está falando muito sobre o isotônico, mas aí eu lhe pergunto, a pessoa pode deixar de beber água, por exemplo, trocar a água pelo isotônico? Não acho que seja saudável isso. Eu acho que a água é importante em todos os momentos. Ok. Doutora, quando a gente está fazendo atividade física, a gente acaba suando muito. O fato de enxugar o suor, ele causa algum mal à pele, à saúde da pessoa? Se a pessoa já tiver de base alguma patologia, por exemplo, uma dermatite atópica, que é uma inflamaçãozinha da pele congênita, ou algum outro tipo de dermatite, ou alguma outra lesão de pele, pode piorar sim. Então, é recomendável enxugar delicadamente, já estar com o hidratante ou com o protetor solar para não lesionar a pele. Questão do uso do pano, de alguma toalha, é algo recomendado, algum tecido, por exemplo, na hora do suor? Existem tecidos melhores, mas eu acho que o mais importante é o toque. Você secar com mais cuidado, com mais delicadeza, para não ficar atritando tanto a pele para machucar a pele. E existem os tecidos com protetor solar também, que já tem no próprio tecido um fator de proteção solar maior. A gente viu que o pessoal estava fazendo caminhada, né, no Parque do Ibirapuera, ao ar livre. Estamos em São Paulo, uma cidade poluída. Quem pratica atividades físicas ao ar livre, ele tem mais possibilidade, problemas com a pele, ressecamento de pele, alguma coisa do tipo? Eu acredito que sim, apesar de que quando o tempo fica mais seco, a poluição, isso fica geral, mas quando a pessoa pratica atividade física, ela se expõe um pouco mais, ela transpira mais, ela deixa a pele um pouco mais vulnerável a isso sim. Então, maiores cuidados realmente são necessários para essas pessoas. Para quem está praticando alguma atividade Sim. física ao ar livre, então deve tomar mais cuidado, Sim. principalmente a questão da respiração e do ar. Exatamente. Continuando a gente falando, já que a gente está falando sobre atividades físicas, eu faço alguma atividade física. Qual o momento que eu tenho que tomar um alerta, né, da questão da minha saúde, da exposição ao sol e também até do desgaste físico? O que eu devo fazer num momento como esse? Tem que parar, né, respirar, procurar uma sombra e se reidratar, até mesmo reaplicar o protetor solar se o sol estiver realmente muito forte. Essa reaplicação é muito importante, as pessoas hoje aplicam uma vez só e acham que vão estar protegidas o dia todo. E não é bem por aí. O que recomenda-se é que seja reaplicado de 2 em 2, de 3 em 3 horas. Se suou demais, se transpirou excessivamente, necessita reaplicar, senão a camada de proteção, o filme químico que o protetor solar protegeria a pele pode ficar comprometido. Existe algum período antes de fazer alguma atividade? Quanto tempo antes eu devo colocar antes de sair à rua, por exemplo? O preconizado 30 minutos antes. 30 minutos antes. E durante o dia, tem um tempo certo para reaplicar ou é conforme eu for percebendo o suor, o desgaste do filtro? Sim, se você for suando, transpirando excessivamente durante um exercício físico, é recomendado que se reaplique, se você for ficar exposto ao sol. Já no trabalho, normalmente, em casa, eu costumo recomendar às minhas pacientes aplicar de manhã e logo após o almoço. Mais uma vez, lembrando, deixar sempre junto com a escova de dentes. Escovou os dentes de manhã, reaplica. Escovou os dentes depois do almoço, reaplica. Ok, doutor, muito obrigado. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Vamos ao intervalo, mas logo voltamos. Papo.com, volta já.
Estamos de volta com o segundo bloco do Papo.com e hoje estamos falando sobre os cuidados que devemos tomar com a saúde durante o verão. E aqui no estúdio está comigo a doutora Geise Costa, ela que é dermatologista. Relembrando que no bloco anterior nós falávamos, né, sobre os cuidados com quem pratica atividade física ao ar livre. Doutora, dando continuidade à nossa conversa, a nossa repórter Camila Moura foi à Avenida Paulista para saber como as pessoas estão lidando com o calor durante o trabalho. Nos últimos dias, o paulistano vem sofrendo muito com o calor e com o sol forte. Não só quem pratica esportes, mas também quem trabalha. Aqui na Avenida Paulista, podemos encontrar vários exemplos. Estamos aqui com a Caroline, que ela é bancária. Caroline, boa tarde. Boa tarde. Caroline, o que você faz para se prevenir contra o sol? Faço protetor solar todos os dias, de manhã no rosto. Infelizmente, às vezes saio correndo e não passo nos braços, mas passo a cada 3 horas no rosto protetor solar. E a roupa, você procura usar uma roupa mais leve, até mesmo para se proteger mais, né? Sim, usar mais roupa de algodão, porque eu tenho que usar camisa para trabalhar. Eu sou bancária, infelizmente nós temos que usar camisa e roupa social. E o banco é muito gelado, então tenho vários choques térmicos. O que acontece é que eu uso roupa mais de algodão, óculos e protetor solar para ir almoçar. Muito obrigada, Caroline. De volta ao estúdio. Doutora Geise, como nós vimos no VT, pessoas trabalham em certas empresas, né, tem algumas normas de usar roupas, né, usar roupas mais específicas, manga longa, social. Essas pessoas, mesmo assim que estejam com o corpo bastante cobertos, elas precisam usar protetor solar? Na verdade, se tiver alguma predisposição genética de câncer de pele familiar, ou já tiver tirado alguma lesão que possa ser uma lesão pré-maligna, pré-câncer de pele, eu recomendo que se use sim, debaixo das roupas, porque a roupa em si, um tecido normal, comum, ele protege 30% da radiação ultravioleta. Os outros 70% ultrapassam a barreira do tecido, ou seja, você está protegido só 30%, 70% está passando. E o local fechado, o ambiente de trabalho, a sala de aula, o banco, qualquer lugar possui muitas luzes. E essas luzes frias, elas emitem uma quantidade muito grande de radiação ultravioleta. Então, existem estudos que dizem que se você ficar exposto 12 horas a essa luz fria, a essa radiação ultravioleta que é emitida pela luz, juntar mais luz de computador e outros eletrônicos com radiação também ultravioleta, equivale a 1 hora do sol da praia, do meio-dia, mais ou menos. Então, as pessoas que não têm o hábito de usar o protetor solar todos os dias, rotineiramente, vão ficar com a pele mais lesada no futuro. Existe a chance de ter um câncer de pele no futuro, a chance de envelhecer precocemente, e outros danos de manchas, melasmas que podem ocorrer com a pele. Você comentou o fato de ambientes fechados. Com esse tempo, né, quente, às vezes a gente sai de um ambiente frio, entra num ambiente quente, volta para um ambiente frio. O que isso pode causar tanto para a saúde, né, do corpo em si, como na pele? Tem algum problema que isso possa causar, esses choques? Sim, a pele sente muito esses choques térmicos, ela reage com todas as suas células de defesa do seu sistema imunológico para ter que manter o calor, né, sobre a pele, manter a pele aquecida. Então, para ela ficar adequando essa temperatura, ela utiliza muito da sua superfície e isso pode causar um ressecamento grande de pele. Por isso, também, um dos cuidados importantes é sempre usar um hidratante no corpo. Então, dando continuidade na nossa conversa, cidade de São Paulo, muito asfalto, tempo quente, poluição, como a gente já havia falado.
Pessoas que trabalham nesses ambientes ao ar livre, né, que tem muito contato com o asfalto, com a terra quente. Quais os cuidados elas devem ter tanto para a pele, né, como em questão até dos próprios pés? Sim, isso é muito importante mesmo. Eu vi uma reportagem outro dia que eu achei interessante. Logicamente que estamos falando de seres humanos, né? Mas um animalzinho, nesse calor forte de São Paulo, ao sair para passear com a dona não se atentou que o chão estava muito quente e ele queimou os pezinhos, as patinhas, ficou cheio de bolhas, de queimadura. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado. Tem que proteger os pés, sempre estar com alguma proteção, algum tipo de sapato. Quem trabalha mais tempo durante o sol precisa ter mais períodos de descanso à sombra, evitar aqueles horários que eu disse anteriormente, das 10 às 16, ingerir bastante líquido e, mais uma vez, sempre estar de protetor solar. Eu sei que a Prefeitura de São Paulo distribui gratuitamente para os trabalhadores na rua, para o pessoal de limpeza, protetor solar. Você sempre tem falado a questão, você falou anteriormente, né, do tecido, né, que ele chega a proteger até 30%. Mas existe algum tecido mais, também, assim como a gente falou nas atividades físicas, para quem trabalha, por exemplo, às vezes o linho, ele é mais pesado, pode tentar mudar esse tecido para poder melhor conviver com esse calor, né, que já que a gente tem que conviver? Sim, como a própria entrevistada disse, usar sempre roupas de algodão, roupas de tecidos mais leves, tecidos mais frescos. Doutora, você tinha comentado que a Prefeitura distribui a questão do protetor solar. E o uso do óculos, ele é importante? É importante. E a questão, às vezes a gente vê muito o uso de óculos com lentes falsas. É isso também. Como a gente pode cuidar também da questão dos olhos, né, de toda a face nesse período, né, de verão? Sim, os óculos são sempre muito importantes para proteger a saúde dos olhos, né? E sempre procurar um óculos de melhor qualidade, para não prejudicar a visão. Óculos escuros sempre. Para evitar esses problemas, então. Isso. Às vezes a gente toma muita água e acaba tendo a retenção de líquidos. Então, como evitar esse inchaço corporal proveniente do calor? Na verdade, tomar mesmo mais águas, porque se você tomar bastante água, consequentemente, o seu organismo vai trabalhar mais, os rins vão trabalhar mais e você vai eliminar essa água e não ficando inchado. Quais as complicações, né, que esse tempo seco, para quem trabalha principalmente, que às vezes não tem tempo de praticar uma atividade física, quais as complicações que ele pode trazer para a saúde da pessoa? O tempo seco e o calor trazem muitos problemas respiratórios, né? As vias aéreas superiores ficam muito ressecadas, as pessoas com alergia, com atopia, com rinite alérgica sofrem um pouco mais. Então, eu acho que se hidratar é importante, cuidar da parte respiratória, sempre um fluidificante nasal, um soro fisiológico nasal, isso é tudo importante. Tudo isso, óbvio, com prescrição médica. Sim, com Eu devo muita procurar orientação quem? médica. Num momento desse, que eu estou preocupado com a minha saúde, quem eu devo procurar? Um médico, um clínico para poder geral. Esclarecer todas as dúvidas. Caso eu tenha algum problema na família, que tenha algum problema de pele, eu devo procurar um dermatologista. E Exato. assim. Ok, doutora. Você estava falando a questão de ter doenças na pele, micoses. Como evitar, né, essas micoses na pele para que depois não cause um problema maior? Sim, as micoses, elas são contagiosas, né? Os fungos você pega. Se você tiver uma barreira cutânea não muito íntegra, uma camada de proteção da pele não muito íntegra, o que é comum no verão, no calor, que você transpira mais, e encostar em algum outro lugar onde uma pessoa que tenha micose possa pegar, o mesmo no banheiro. Então, evitar entrar em banheiro onde várias pessoas tomam banho sem o chinelo, evitar o uso de piscinas muito frequentadas, porque isso vai, a algum momento, se você tiver com uma imunidade um pouco debilitada e alguma lesãozinha de pele, alguma porta aberta na sua pele, você pode sim vir a infectar com alguma dessas micoses. Qualquer manchazinha que aparecer na pele, deve ser um sinal de atenção? Sim, eu acredito que qualquer mancha. Hoje em dia, nós temos o câncer de pele como o segundo maior câncer do Brasil. Então, qualquer mancha, na dúvida, é melhor procurar um dermatologista. Doutora, e peles negras? Quais os cuidados tomar? Elas exigem mais cuidados ou os mesmos cuidados?
os mesmos cuidados também. Precisam tomar os cuidados do sol, usar o fator de proteção solar, evitar o sol das 10 às 16, tem os mesmos riscos e as mesmas chances de ter câncer de pele. Ok. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer a você que assistiu ao nosso programa e agradecer principalmente a doutora Geisa Costa, que esteve conosco. Obrigado, doutora, pela sua participação. Obrigada a vocês pela presença. Muito obrigado. O Papo.com fica por aqui. Obrigado e até a próxima.